Na vastidão da internet, todos os dias surgem novas lendas, mistérios que se espalham como sombras em fóruns, histórias estranhas e boatos obscuros. A maioria deles, com um pouco de investigação, são desmascarados, explicados e, com o tempo, esquecidos. No entanto, existem exceções, casos que nunca foram resolvidos, que resistem ao tempo, à lógica e à curiosidade humana. É o caso do enigma Cicada 3301, um mistério que parece ter surgido das profundezas de uma seita digital, um jogo sombrio de códigos, pistas e inteligência. Para alguns, uma simples gincana de nerds, mas para outros, algo muito mais perigoso e sombrio. Em janeiro de 2012, uma mensagem peculiar surgiu no fórum 4chan. Um usuário anônimo, identificado apenas pelo número 3301, lançava um enigma, um teste aparentemente simples com o objetivo de encontrar pessoas que fossem inteligentes o suficiente para desvendá-lo. Apenas um desafio e um aviso. Estamos procurando indivíduos altamente inteligentes. O autor permaneceu oculto, e mesmo sem entender o propósito real, centenas, talvez milhares, de pessoas ao redor do mundo aceitaram o desafio. E assim teve início um dos maiores mistérios da era digital. A primeira etapa parecia simples. O texto, em letras brancas sobre um fundo preto, escondia algo além do que os olhos podiam ver. Um segredo mascarado no próprio post, e aqueles que conseguiram decifrar o enigma inicial eram conduzidos para uma nova pista. A cada resposta, uma nova camada se revelava, e os desafios tornavam-se mais complexos e mais obscuros. Em pouco tempo, os participantes, intrigados e obcecados, começavam a se organizar em fóruns, chats e redes clandestinas. Grupos inteiros se formaram para enfrentar juntos o quebra-cabeça que parecia não ter fim. E quanto mais avançavam, mais a dúvida crescia. Afinal, quem ou o que estava por trás de tudo aquilo? Resolvidas a partir de elaboradas deduções, as pistas revelavam sites com quadros místicos, expressões matemáticas, arquivos de música clássica, números de telefone e até mesmo trechos de livros esotéricos. Cada mensagem era cuidadosamente protegida por um mesmo tipo de código, um selo digital que garantia autenticidade absoluta. Um desses sinais apresentava o nome completo do grupo por trás do jogo: Cicada 3301. O nome escolhido não foi por acaso. Cicada é uma referência direta ao nome científico das cigarras, um inseto com exímias habilidades de camuflagem, que vivem enterradas por anos em completo silêncio até emergirem no momento exato. Assim, também era o desafio. Para avançar nessa verdadeira odisseia mental, não bastava apenas inteligência. Era preciso paciência e domínio de técnicas avançadas de segurança digital. Entre elas, uma em especial se destacava: esteganografia, a arte de esconder uma imagem dentro de outra.
um código invisível aos olhos desatentos, mas revelado para aqueles que sabiam exatamente onde procurar. Ninguém sabia ao certo quem ou o que estava por trás do desafio, e quando não há respostas, surgem as teorias. Alguns diziam ser uma armadilha elaborada por cybercriminosos, já outros acreditavam se tratar de um grupo terrorista buscando potenciais recrutas. A paranoia crescia até que, por fim, algo aconteceu. Pela primeira vez, os participantes precisaram sair da segurança da web para se aventurar no mundo real, quando estranhos cartazes começaram a aparecer em postes, muros e becos de cidades ao redor do mundo. As pistas começaram a se espalhar. O Cicada deixou coordenadas ocultas em pontos específicos de diferentes partes do planeta, e lá, fixados discretamente em postes e paredes, estavam os cartazes, panfletos enigmáticos estampados com a imagem de uma cigarra. Cada um deles trazia um detalhe curioso, um QR Code que, quando escaneado, o participante era levado para uma nova etapa do desafio. Aqueles que aceitaram o desafio ficaram conhecidos como os peregrinos. Guiados apenas por códigos e símbolos, eles seguiram o rastro da enigmática cigarra, até que foram conduzidos à escuridão da Deep Web. E foi lá que tudo se tornou ainda mais obscuro. O mistério deixou de ser apenas um jogo e passou a ser algo maior, algo que poucos tiveram coragem de continuar a explorar. Os usuários mais ativos dos fóruns simplesmente desapareceram, sem aviso, sem rastros, perfis abandonados, mensagens não respondidas, como se tivessem sido apagados da rede. Em tese, eles haviam sido os primeiros a chegar até o fim, os únicos, em teoria, que descobriram o verdadeiro propósito do Cicada 3301. Mas se descobriram algo, jamais contaram, o que, por óbvio, deixou o mistério ainda mais obscuro. Aqueles que tentaram seguir seus passos descobriram uma nova barreira. Quem chegava ao último nível depois deles era rejeitado. Os organizadores afirmavam que esses jogadores só haviam avançado graças às pistas deixadas pelos pioneiros, como se o desafio só aceitasse os verdadeiramente dignos, ou como se aqueles que passaram já tivessem sido escolhidos. Em 2015, 2 supostos solucionadores do enigma aceitaram falar, de forma anônima, à edição americana da revista Rolling Stone. Eles afirmaram ter chegado à área mais oculta do Cicada 3301, onde os escolhidos finalmente descobriram o que havia por trás do jogo. Segundo seus relatos, o objetivo do Cicada não era dinheiro e nem mesmo fama, mas sim selecionar pessoas com mentes excepcionais. Pequenos grupos formados por indivíduos incrivelmente inteligentes, que eram conhecidos como ninhadas. Juntos, eles trabalhariam em projetos voltados à proteção do anonimato e da privacidade online, mas tudo acontecia nas profundezas obscuras da Deep Web. Durante quase um ano, a primeira ninhada colaborou para desenvolver um software secreto, até que o projeto foi encerrado. O Cicada 3301 alegou que a maioria dos envolvidos haviam perdido o interesse, e assim como surgiram, desapareceram, deixando para trás apenas mais perguntas e a sensação inquietante de que algo muito maior havia acontecido fora do alcance da maioria das pessoas. Até hoje, ninguém sabe com certeza quem está por trás do Cicada 3301.
seus operadores permanecem ocultos, assim como seus verdadeiros objetivos. O grupo surgiu novamente em 3 ocasiões, no ano de 2013, 2014 e 2016, sempre na primeira semana de janeiro, quase como se fosse um ritual. No entanto, em 2015, nenhum novo desafio foi lançado, já que aparentemente ninguém havia conseguido solucionar o enigma do ano anterior. Quase 10 anos se passaram desde a última aparição do Cicada 3301. Os fóruns silenciaram e as pistas cessaram. No entanto, a dúvida permanece. Do que de fato se tratava o projeto? Um experimento social? Um recrutamento secreto? Uma seita digital disfarçada de desafio intelectual? A verdade, ninguém sabe e talvez essa seja justamente a intenção. Afinal, o Cicada 3301 parece se revelar apenas para aqueles que souberem verdadeiramente apreciar o canto das cigarras.